Boa noite a todos. Queria lembrar de todos para desligar os celulares, por favor. A leitura da noite de hoje é um pedaço uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida, na verdade, intitulado A Videira. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Jesus, João, capítulo 15, versículo 1. Deus é o Criador eterno cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado criam-se todos os seres, por sua sabedoria movem-se os mundos do ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho, e todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui nessa casa de oração, em busca do pão espiritual. Queremos, de alguma sorte, aprender um pouco mais com as palavras que serão ditas em breve, através do palestrante, que o Senhor possa usá-lo como instrumento de ensinamento, que nós possamos, de fato, absorver tudo o que for dito e tentar colocar em prática no nosso dia a dia. Pedimos paz, harmonia a todos e pedimos também a vossa proteção amiga a todos aqui presentes e também aqueles que não puderam comparecer. Onde quer que estejam, Senhor, que nesse momento possam receber fluidos de paz, de saúde, de compreensão. Pedimos então, Senhor, que possa nos abençoar na noite de hoje. E pedimos então a permissão para começarmos mais uma noite de palestra, de aprendizado, e que assim seja. Perdão. Anunciar o palestrante da noite é o Sr. Márcio Lázaro, tá? E que vai falar sobre a gratidão. Seja bem-vindo, Sr. Márcio. Boa noite a todos. Eu agradeço a Deus, nós agradecemos a Deus sobre todas as coisas, a nosso mestre e guia Jesus, aos benfeitores dessa casa, à casa pelo convite, a todos vocês por estarem aqui. Nós hoje até pensamos em fazer algo diferente para começar.
mas com o título Gratidão, não poderíamos começar de outra forma, senão agradecendo. Eu até mesmo pensei agora em começar falando sobre o Senhor Márcio. Fiquei alguns anos mais velho, mas muito obrigado, Gilson. Então hoje nós vamos falar desse tema que é muito pertinente. Aqui, semana passada, nós estávamos comemorando o Dia de Ação de Graças. Nós normalmente aqui no centro temos essa palestra sobre gratidão uma semana antes do Dia de Ação de Graças. Desta vez, por causa de um inconveniente, a neve, nós tivemos que cancelar e estamos tendo depois. Eu estava pensando sobre isso, refletindo, nós estávamos pensando, e é bem pertinente que isso a gente possa fazer depois também. Porque normalmente a gente lembra dessas datas e a gente agradece sempre perto dessas datas. Mas seguindo o conselho de Paulo, do apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, ele diz: estejam sempre alegres, deem graça por todas as coisas. E não é só no dia de ação de graças que nós devemos lembrar de dar graças e agradecer. Nós devemos fazer isso a todas as coisas e a todo momento. Então, talvez tenha sido por isso que essa conversa foi adiada para uma semana depois do Dia de Ação de Graças. E a gente, primeiro, antes de entrar realmente, a gente precisa entender bem o que é gratidão. A gente às vezes até confunde. Gratidão, ela não se limita a gente dizer obrigado ou a gente retribuir um favor. Gratidão não se limita a essas duas coisas. Gratidão também não é a gente se rebaixar a alguém. E aqui até nós não vamos usar a palavra humilhar, porque nós devemos ser humildes de coração, se a gente entender realmente o significado dessa palavra quando Jesus falou. Mas nós não devemos entender a gratidão com essa submissão, com esse rebaixamento a alguém. Porque às vezes o orgulho, às vezes até impede a gente de ser grato. Gratidão é um sentimento de agradecimento, de reconhecimento por um bem recebido. E mais lá na frente, a gente vai ver que o bem nem sempre é como nós entendemos o bem. Mas isso é mais lá na frente. E a gratidão é um sentimento que se tem, não necessariamente porque se quer, mas porque se sente em um nível profundo do ser. Essas duas definições de gratidão são muito importantes a gente lembrar que ela é profunda. Ela é um sentimento. Ela não é só a gente falar obrigado ou retornar um favor. A gente vai ver que a gratidão ela está contida nos ensinamentos bíblicos desde o Velho Testamento. Vamos ter vários exemplos de gratidão, de ser grato a Deus desde o Velho Testamento. E por que nós sempre tocamos nessas três revelações, né? Os 10 mandamentos fazem parte do Velho Testamento, como a primeira revelação, o Evangelho de Jesus como a segunda revelação e o Espiritismo como a terceira revelação. Então, nós já vemos que desde o Velho Testamento, eu trouxe aqui alguns exemplos de que a gratidão já vinha sendo trabalhada. Deveria, ou talvez deveria, estar sendo trabalhada, porque ela é de suma importância. Então aqui os exemplos tem. Em Salmos 138, ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Em outro Salmo 75, damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Em outro Salmo 7, darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores.
Os Salmos foram escritos, né? A maioria dele, a grande maioria, acredita que foi escrito por Davi, e foram escritos como um cântico. Por isso que tem toda essa métrica, né? Esse ritmo, porque eles foram escritos como um cântico. Mas também em Crônicas tem lá: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Isso está em escrituras do Velho Testamento. E assim como essas, tem muitas outras. Nós poderíamos ficar aqui falando desses exemplos, desses ensinamentos que já vêm de antes mesmo do Evangelho de Jesus. Então, nessa época, já se sabia da importância do reconhecimento, da gratidão. Aqui, em referência a Deus. Há cerca de 2000 anos atrás, Jesus ia a Jerusalém e passava pela Samaria e pela Galiléia. E chegando perto de uma aldeia, saem de lá 10 homens jovens, né? E todos eles com lepra, são leprosos. E vão a Jesus, falando em voz alta: Mestre Jesus, cura-nos. Uma ressalva aqui, que naquela época a lepra era uma doença não só que condenava as pessoas à morte, mas elas segregavam as pessoas da sociedade. As pessoas com lepra eram banidas do convívio com a sociedade em comum. Elas eram enxotadas, jogadas para fora. Tinha aquela até referência do Vale dos Leprosos. Então esses 10 homens vêm de longe, né? Chegam razoavelmente perto de Jesus, porque eles não poderiam, como leprosos, não poderiam chegar perto de pessoas saudáveis. Até isso lhe era proibido. Eles chegam e pedem a Jesus que ajude-os. Então Jesus diz que eles vão aos sacerdotes do templo e deem testemunho de que serão curados. E eles vão no caminho, se curam, chegam lá, porque Jesus instrui eles a irem ao sacerdote, porque era comum daquela época, quando alguém recebia um milagre, alguma cura de lepra, ele tinha que se apresentar ao sacerdote no templo, para que esse confirmasse que a cura, a lepra tinha desaparecido e ele pudesse voltar ao convívio da sociedade. Então Jesus instrui que eles vão lá fazer isso, esses 10. E eles vão, nesse caminho a lepra desaparece, eles ficam curados e ótimo. Um pouquinho mais para frente, um deles volta e, dando graças a Deus, se prostra aos pés de Jesus, como nessa representação ali, dando graças pelo bem recebido. E Jesus pergunta: mas não eram 10? Só um voltou para agradecer? E ele diz: levanta-te e vá, porque tua fé te curou. Então aqui, nessa passagem, ela não é uma parábola, ela é uma passagem da vida de Jesus. Nós vemos a importância, e nos chamando a atenção, que ainda que a gratidão já fosse ensinada desde muito tempo, e esses 10 homens, pelo local onde eles moravam ou viviam, eles tinham contato com as Escrituras. Mas de 10, só um voltou para agradecer. Então, chamando-nos a atenção da importância da gratidão. Chamando-nos a atenção de que a gratidão é um sentimento que ainda não está inerente a nós. Ela precisa ser desenvolvida. E no Espiritismo, em uma mensagem de André Luiz, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, no livro Endereços de Paz, ele trata da gratidão e esforço.
Lá ele diz: quando você estiver à beira da inconformação, conte as bênçãos que já terá recebido. Nós vamos um pouco mais para frente refletir um pouco sobre isso também. Ele continua, eu peguei alguns pedaços da mensagem. Jamais desconsidere o valor do trabalho. Lembrando que aqui ele está falando sobre a gratidão e o esforço. O dono da mina de ouro, só por isso não obterá sem esforço a ervilha que lhe enriquece o prato. Riqueza, na essência, é o aproveitamento real das oportunidades que a vida nos oferece em nome do Senhor. Fortuna, de modo algum, será apenas metal ou papel amoedado. É, sobretudo, o valor do espírito, bênção da alma e luz do coração. Mais recentemente, Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, num livro todo dedicado à gratidão, o livro chama Psicologia da Gratidão. Uma das capas está ali no cantinho. Nós retiramos alguns trechinhos do livro. E ela diz assim: a gratidão começa pela humildade que nos possibilita o reconhecimento daquilo que nos é oferecido. Quando somos agradecidos, vivenciamos o verdadeiro e pleno sentimento de alegria. Entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes, fazendo referência aqui de que a gratidão é uma coisa que se desenvolve, né? Nós aprendemos com o tempo. Talvez por isso até que nós temos exemplos na história de que 10, um voltou. A gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato de recompensa habitual. É mais grandioso porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. Mais à frente, quanto mais se desenvolve o sentimento afetivo, mais expressivo se faz o sentido de gratidão. Ou seja, quanto mais se desenvolve o amor, mais grato o indivíduo é. Então, como nós estamos aqui para desenvolver intelectualmente e moralmente, e dentro disso o amor, nós vamos desenvolver automaticamente em seres mais gratos. Um psicólogo, analisando esse livro da Joana de Ângeles, o Marlowe Reichdahl, classificou em 3 níveis a gratidão. Nós vamos trazer aqui um pouco disso. O primeiro nível da gratidão, essa é muito mais simples de entender. É pelo bem recebido. Todos nós recebemos alguma coisa, ainda que a gente às vezes não reconhece, mas a gente recebe alguma coisa. Então a gratidão, nível mais fácil de se aprender, é ter gratidão por algo recebido, né, pelo bem que nós recebemos. E aqui eu vou pegar um exemplo mais pessoal, mas vocês vão pensando nos seus exemplos, que alguns vão ser semelhantes. E nas coisas mais simples, a gente não precisa necessariamente pensar em coisas grandiosas, porque a gente recebe o bem todos os dias, múltiplas vezes durante o dia. Então, quando eu acordo, eu deveria ser grato. Eu sou grato por acordar, porque eu estou encarnado. Ora, mas o Espiritismo nos diz que a vida do Espírito é a vida verdadeira? Então, por que eu quero estar encarnado? Porque o Espiritismo diz também que a experiência na carne é necessária para o meu aprimoramento. Então, a minha encarnação é uma oportunidade de crescimento. E eu devo ser grato por ela. Pelo ar, pelo sol, pela natureza. Já imaginou se não tivesse o sol? A vida como nós conhecemos aqui estaria dizimada. Pelo lar, pela cama onde eu dormi.
pelo aparelho que me acordou. Ou seja, o relógio, ou hoje em dia mais o telefone. Mas você já imaginou quanto de tecnologia, de trabalho vai ali naquele pequeno aparelhinho para ele me acordar na hora certa que eu desejo? Quantas pessoas trabalharam ali? Pela esposa ou esposo, pelos filhos, ou outras pessoas que você às vezes tem em casa, pelos animais que às vezes você tem, pela água quente do seu banho. Você já imaginou que muita gente não tem água quente? Para você pensar mesmo, muita gente não tem nem água. Então a água que você tem na sua casa, nós deveríamos ser gratos por ela. Pela sua roupa, pelo café e pelo pão. Ora, você pode dizer, mas o café e o pão eu compro, né? Pois é, você compra. Ou, no meu caso particular, eu faço, né? Ou na verdade a minha sogra faz o pão. Mas, é verdade. Mas você poderia até falar assim, eu compro o pão. Eu devo ser grato pelo pão que eu compro, mas eu vou lá e pago por ele. Pois é, mas alguém fez o pão, né? Porque se você tiver um bolo de dinheiro, e aí não importa quanto você tem, e o pão não estiver lá, você vai comer as notas. Você vai comer o pão, né? Então seja grato, porque alguém colocou um esforço para que você tenha aquilo ali. Mesmo que você tenha que trocar pelo dinheiro. Pelo seu meio de transporte, que promove a você se deslocar de um lugar ao outro. Já imaginou você ter que ir andando? Seja ele o meio que for, um carro, seja novo, usado, ou se você pega transporte público, o que for. Seja grato pelo seu meio de transporte. Porque talvez sem ele você não conseguisse ter algum trabalho que você tem. Porque a distância seria tanta que você não conseguiria ir e voltar no mesmo dia. Seja grato pelo seu trabalho. Porque é ele que dá sustento a você e a sua família. Seja grato também pelo almoço, pelo jantar, mesmo que se você às vezes falte uma das refeições ou até mesmo falte todas. Seja grato pelo centro, esse espaço aqui, ou se você vai numa igreja, seja ela qual for. Várias pessoas trabalham para que você possa ir lá. Aqui, várias pessoas trabalham para que a gente possa vir aqui. A luz não acende assim automaticamente, né? Ainda que pareça que seja só no interruptor. Tudo isso aqui para acontecer precisa de muitas mãos. E às vezes, as pessoas até que vêm aqui na frente pensam assim, ora, eu estou até indo lá e me pedem, eu vou lá fazer esse favor. E venho aqui fazer o favor de falar. Ora, favor? Eu sou o primeiro beneficiado de estar aqui. Eu tenho que ser agradecido pela chance do estudo, da reflexão. E tem muitas outras. A gente poderia ficar aqui falando bastante sobre coisas simples do dia a dia, que a gente às vezes toma naturalmente e não vê o valor das coisas. Nessa mensagem, nessa parte no Evangelho, que é lá para o final, no capítulo 27, está escrito assim, no Evangelho segundo o Espiritismo. Não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influenciam no nosso destino. Essas coisas ali simples de um dia. O homem facilmente, e aqui é o homem, o ser humano, né? O homem facilmente esquece o bem para de preferência lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios que somos objeto,
sem os havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram da memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Às noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecê-los. Basta para isso que lhe dirijamos um pensamento, atribuindo o benefício sem que faça mister, interrompamos o nosso trabalho. Olha o que precisa. Não precisa de grandes demonstrações, precisa ser sincero. Não consiste os benefícios de Deus unicamente em coisas materiais. Devemos também agradecer-lhes as boas ideias, as felizes inspirações que recebemos. E naquela lista que eu fiz ali, eu nem pus as ideias. Mas são tantos os exemplos das coisas simples. E a gente for pensar, se a gente parar para pensar mesmo, você vai ver que a sua vida é uma bênção. Do momento que você acorda até o momento que você dorme. E se você pensar mesmo até no momento que você dorme. E continua um pouco mais. Ao passo que o egoísta atribui tudo isso aos seus méritos pessoais. E o incrédulo ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. São desnecessárias para esse efeito longas frases. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Diz mais do que muitas palavras. Mas precisa ser sincero. Não pode ser mecânico. Precisa realmente sair do coração. E do coração é uma figura de linguagem, né? Precisa sair do nosso ser. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que de bom nos sucede dá testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade que nos granjeia a simpatia dos bons espíritos. O sentimento de gratidão nos conquista amigos no mundo espiritual. E aqui nós vamos falar rapidamente sobre uma coisa que talvez vocês, assim como nós aqui, também conhecemos bastante. Agradecimentos e reclamações. É muito comum a gente ter essas duas coisas, às vezes, caminhando meio próximo uma da outra, né? Aqui um cartoon, né? uma figura, um desenho, e duas janelinhas ali, um com uma fila enorme e a outra sem ninguém. Acredito que ninguém aqui vai ser capaz de errar qual é a janela da reclamação e qual é a janela do agradecimento. Aqui está em inglês, reclamações e agradecimentos. Nós fazemos parte dessa fila muitas vezes. Reclamamos. E reclamamos. A gente não pode confundir o reclamar com querer melhorar. Porque nós temos que melhorar. Nós precisamos desse impulso. E muitas vezes estamos numa situação difícil ou apertada para criar essa força interior de mover, para sair daquela zona de conforto, como muitos falam, e poder nos impulsionar para frente. Mas às vezes a gente é pego nesse ciclo vicioso da reclamação. E às vezes a gente reclama dos outros reclamando. E às vezes a reclamação é tão que ela começa a ser perniciosa, ela começa a atrapalhar, ela começa a denegrir, ela começa a ferir o trabalho como um todo. Então a gente tem que realmente fazer esse exercício de ver, eu estou reclamando ou eu estou simplesmente observando o que eu preciso mudar e tentando mudar, ou estou reclamando por reclamar. Porque é muito desagradável, e vocês provavelmente já experimentaram essa situação, ficar do lado de alguém que só reclama. Aquele exemplo típico que a grama do vizinho é sempre mais verde.
Ok. Qual é a grama mais verde? Óbvio, ali dá para bem notar qual que é a grama mais verde, né? Mas já notou que às vezes nenhuma das duas gramas estão verde. Ou podem ser as duas, ou pode ser a do vizinho, ou pode ser a sua. A sua pode estar mais verde do que a do vizinho. Mas a gente se prende, muitas vezes, a achar que o outro é melhor. E a gente vê a grama do vizinho está mais verde. O relacionamento, seja com o marido, com a esposa, ou o que for, os filhos do vizinho são sempre melhores. Ora, se a grama do vizinho está mais verde, talvez seja porque ele passou mais tempo trabalhando na grama. Irrigou a grama, botou semente. E por isso a grama dele está mais verde que a sua. Mas será que a sua grama, por mais amarelinha que esteja, ela não pode estar melhor do que muita outra grama por aí? E você, não é que deva perder o impulso de querer transformar a sua grama numa grama super verde. Mas será que você não deveria olhar para outras situações e ver que existem situações aonde as pessoas realmente... E essa frase é uma frase assim que nos fez pensar. Nesse momento, alguém reza para ter a vida que você reclama. Vou repetir. Neste momento, alguém reza para ter a vida que você reclama. Não precisamos entrar em detalhes. Não precisamos aqui abrir totalmente o coração. Isso é um exercício interior, pessoal, de reforma íntima, em que nós não precisamos perder o nosso impulso de crescer, de melhorar, mas não deveremos ser ingratos a Deus por todas as coisas que recebemos. Porque ser ingrato é uma característica de espírito ainda muito atrasado. E todos nós queremos ser elevados. Todos nós queremos ser espíritos que vão para cima. No Livro dos Espíritos, Kardec trata desse tema ingratidão com os espíritos. E os espíritos dizem que a ingratidão é filha do egoísmo. E o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi injuriado e menosprezado, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Ou seja, a ingratidão, infelizmente, ainda está por toda parte. E mesmo que a gente, muitas vezes, seja o foco ou recebendo a ingratidão, isso é uma coisa. Mas será que não sou eu que estou sendo ingrato? A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Seria um erro, portanto, o homem de coração se sente sempre feliz pelo bem que se faz. Sabe que se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Isso está na pergunta 937 e 938 do Livro dos Espíritos. Então, se a gente é o motivo da ingratidão, se a gente está sendo ingrato, vamos trocar, reconhecer todos os benefícios que recebemos e vamos passar a ser gratos. Mas se nós somos o alvo da ingratidão, e isso muitas vezes machuca realmente, não vamos deixar que isso pare o nosso impulso, que pare a nossa perseverança, que a gente tem que realmente perseverar. Se nós estamos fazendo o bem, se nós estamos trabalhando, vamos seguir em frente. Ah, mas porque alguém falou, alguém reclamou. Olha, gente, Jesus foi injuriado e menosprezado.
Vamos seguir em frente. Porque quem reclama, infelizmente, reclama, 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 e não necessariamente vai pegar o que você está fazendo, ou o que você está contribuindo para fazer. Siga em frente. E falando ainda sobre os níveis de gratidão, voltando àqueles 3 níveis, esse vai ser o segundo nível de gratidão que nós precisamos ter. Então, o primeiro nível, nós precisamos ter gratidão pelo bem recebido. O segundo nível é pelo mal não recebido. Nós podemos ser gratos por não termos doença, por não passarmos por desastres, desabamentos, fogo, roubo, agressões, fome e miséria, guerra, privação cultural e social. E o exemplo também, a gente pode continuar aqui e ficar a noite toda falando sobre exemplos de coisas que poderiam nos acontecer e que não acontecem. Quantas guerras, quantas pessoas vivem uma guerra? E a gente às vezes fala de guerra e sempre a gente acaba se remetendo a tanto tempo atrás, mas acontece hoje ainda. A gente vê por aí, talvez não muito próximo, mas a gente vê, acontece bastante. Várias pessoas morrem, tem a vida, família dizimada, propriedades, tudo. Doenças. Tudo isso poderia nos alcançar, mas nós somos culpados. E devemos ser gratos por isso. Por não sermos alcançados por essas mazelas, por essas misérias. Quantas pessoas passam fome no mundo? Hoje, com a tecnologia super avançada, nós ainda temos pessoas morrendo de fome. Chega a ser um contrassenso. Com tanta tecnologia que nós temos de produzir, a humanidade produz tanto alimento, mas mesmo assim pessoas morrem de fome. E vários profissionais trabalham com esse poder da gratidão, né? Isso não é do espiritismo, isso é de psicologia, né? Várias pessoas trabalham com isso, de que para você ter um bem-estar, a gratidão lhe dá tudo isso. As pessoas que são gratas, e não necessariamente aqui estamos falando de aspecto religioso ou de filosofia religiosa, de aspectos gerais. As pessoas que são gratas têm equilíbrio emocional, equilíbrio social, profissional, na saúde, tem equilíbrio de personalidade, e isso acarreta um bem-estar, porque essas coisas são todas interligadas. Então, você ser grato, você além de estar evoluindo, ainda vai lhe trazer mais benefícios. Eles, inclusive, dão dicas para cultivar a gratidão. Observe o seu dia a dia e você ficará impressionado com toda a bondade que recebe. Esse material, esse pedaço aqui, não é espírita. Não é de uma fonte espírita. Mas vê como as coisas vão se encaixando. Mantenha um diário da gratidão. Eu me lembro que, eu acho que aqui no estudo de domingo, nós fizemos uma vez, o grupo fez uma vez, um diário da gratidão, que tinha que escrever no diário, para que você se lembre. Porque quando você tem que escrever, você nota. Faça pelo menos um elogio diariamente, seja diretamente a uma pessoa ou compartilhando sua apreciação de algo ou uma atitude. Se force a fazer o elogio. No início eu não sei fazer elogio porque eu não estou acostumado. Force. Faça. No início vai parecer forçado, vai parecer eu estou sendo falso, mas você vai se acostumar. E aquilo vai lhe trazer um bem que você vai passar a fazer aquilo naturalmente. Quando você encontrar uma situação ruim, pergunte: o que eu posso aprender? De novo, esse material não é um material espírita. Mas vê o paralelo, como ele se encaixa. Prometa não reclamar ou criticar por um dia. E depois por uma semana. Se você escorregar, continue em frente. Observe quanta energia você estava gastando em pensamentos negativos. Uma vez, eu acho que teve um outro exercício que um grupo fez também, daquelas aquelas
braceletes, né? Que você botava o bracelete num braço, e se você não reclamasse durante um dia, ou você mantinha o bracelete naquele braço, se você não reclamasse. Quando você reclamasse, você trocava para outro braço. E aí você ia fazendo assim para que aquilo lembrasse a você que você está reclamando. Então você troca de braço, né? E aí ver quantos dias você conseguia ficar com o bracelete no mesmo braço. Tinha gente que praticamente no mesmo dia trocava de braço quase o tempo todo. Mas você vai fazendo um exercício. Procure maneiras de exercitar a gratidão. Procure, às vezes são coisas assim, pode ser um diário, uma coisa, um caderninho. Ou hoje, como todo mundo praticamente tem um aparelho desse na mão, escreva ali. Use, não fica só olhando coisas que nem sequer necessariamente são da sua vida. Use para você. Use essa tecnologia. Seja genuíno quando ouvir das pessoas que falam com você. A pessoa está falando com você, preste atenção no que ela está falando. Seja genuíno. Agradeça de coração. E essas mesmas pessoas que falam sobre o poder da gratidão, elas ressaltam uma coisa que às vezes a gente deixa passar sem perceber. O poder do elogio. Não é a bajulação, né? É o poder do elogio. E aí, diz assim, seja genuíno, elogio falso é fácil de detectar e prejudica a confiabilidade. Se você falar uma coisa assim que é falsa, a pessoa eventualmente vai perceber e você vai perder realmente toda aquela credibilidade. Então seja verdadeiro. Outra dica, não dê elogios em reverso. Tipo, você joga uma bola bem para uma garota. Ora, você dá uma pedrinha de açúcar e logo em seguida uma de sal. Seja o mais específico possível. Um exemplo vago, eu gosto da sua sala. Específico, eu gosto da cor das paredes da sua sala. É uma coisa simples. A princípio, não tem nada a ver com o espiritismo. Mas é um exercício de trabalhar o elogio. Não ignore um elogio dado a você. Isso é como devolver um presente ou, por vezes, uma falsa modéstia. Ora, às vezes a pessoa... Isso acontece bastante, vou dar um exemplo assim mais daqui, né? A pessoa, você vem aqui, os espíritos trabalham bastante e você faz um bom trabalho aqui. Aí as pessoas vêm e falam, poxa, legal, poxa, gostei do que você foi lá falar. Aí você fala, não, tudo bem. Por dentro tá assim, arrasei mesmo. Pô, é lógico. Né? Mas você faz aquela falsa modéstia, fala assim, não, tudo bem, foi legal, sim, tal. Não, gente, agradeça. A pessoa está vindo fazer um elogio a você, você fala, poxa, obrigado, que bom que você gostou. Se você for ficar todo cheio, todo pomposo, aí você tem um outro problema de orgulho. Mas a pessoa está vindo sinceramente lhe dar um elogio, aceite aquilo. Porque é muito chato às vezes você ir fazer um elogio e às vezes a pessoa nem tem tanto costume assim de fazer elogio. Ela vai lá toda simples, fala assim, poxa, que legal. Aí você dá a menor bola pro negócio. Poxa vida, o elogio tem um poder enorme. Sorria e diga obrigado quando receber um elogio. Oh, desculpa, tem essa fotinha aqui. Um elogio sincero pode mudar o dia de alguém. Elogio sincero. Né? Você pode trocar. Você pode criar na pessoa, às vezes, um bom-estar. Um bem-estar, né? Que ela pode sentir. Às vezes a pessoa está para baixo aquele dia, teve um dia anterior terrível de desafios. E às vezes você recebe um elogio, não é uma bajulação, um elogio de verdade. E aquilo muda o dia dela. Então vamos aprender essas nuances. Vamos exercitar isso. E o terceiro nível, então lembrando, tivemos 2 níveis já, né? O primeiro, pelo bem recebido. O segundo, pelo mal não recebido. E o terceiro, eu troquei aqui um pouquinho a palavra, que é pelo remédio amargo recebido. Algumas pessoas podem falar pelo mal recebido. Mas não, no Espiritismo nós não cultivamos o mal,
no mal não é necessário para o aprendizado, podemos aprender pelo amor. Muitas vezes, deixamos de lado e aprendemos pela dor. E o mal não dá à pessoa direitos, né? Ainda que eu precise receber o escândalo, isso não lhe dá o direito de ser o escândalo. Jesus não falou? Neste mundo ainda há de haver escândalos, mas ai daquele pelo qual o escândalo venha. Então vamos chamar aqui de remédio amargo. Porque muitas vezes nós precisamos tomar remédio para ficar bom, né, no corpo, e o remédio não é bom. Principalmente quando a gente é criança. O remédio é amargo, eu acho que todos praticamente são amargos. Pelo menos quando eu era criança, não tinha nenhum remédio com um gostinho bom. Eram todos amargos. E eu tinha que tomar. Eu gostava? Lógico que não. Aí usava aquela tática que obviamente não funciona, de tapar o nariz, toma com uma colher de alguma outra coisa, mas eu precisava tomar porque o meu corpo melhorasse. Era o necessário naquele momento. Então é o remédio amargo que muitas vezes a gente precisa. Mas nós temos sempre o consolo, porque a doutrina espírita não faz apologia ao sofrimento. O espiritismo não faz apologia ao sofrimento. Jesus disse, dentro das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Então é necessário. Mas eles serão consolados. E eles são bem-aventurados, porque estão reparando, recuperando coisas para trás. Jesus tem o espiritismo, faz apologia ao sofrimento. Ninguém aqui, né, ninguém do espiritismo ou cristão vai fazer apologia ao martírio, a querer sofrer por vontade própria. A aflição é uma corrigenda para o espírito. A dor não é uma punição, a dor é uma educação. É lógico, quando nós passamos pela dor, é muito difícil ter esse entendimento. Despersonificação do mal ou da dor como inimigo. Nós temos que ver por um outro aspecto. Nós normalmente vemos a dor como uma punição, porque esse é o nosso entendimento e nós carregamos esse atavismo. Lógico que quem passa pela dor é muito difícil e até muitas vezes desrespeitoso. Alguém está com dor, seja ela moral ou física, e a gente fala, isso é melhor para você. Poxa, que falta de respeito, que falta de caridade. Quando você está com dor, você quer que a dor vá embora. Seja ela uma dor física ou dor da sua consciência ou do seu coração. Quem está com dor precisa ser respeitado. Mas no fundo a gente sabe que a dor é um remédio para nos trazer de volta para o caminho correto. A gente sabe isso e nós devemos aprender isso, estudar isso, enquanto não estamos com dor. Primeiro para evitar de ter dor. Mas se um momento for necessário que nós tenhamos a dor, que a gente possa se lembrar naquele momento de que a dor é necessária. Para que me coloque de volta no caminho da justiça divina. E aqui, Joana de Ângeles novamente diz, tudo o que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte das experiências que promovem o ser humano, desde que lhes compreenda a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. Então não é necessariamente você falar obrigado porque eu estou sentindo dor, com aquele sentimento meio confuso de martírio ou de apologia ao sofrer. Que eu preciso mesmo sofrer, aquela vítima, se tornar vítima e tudo mais. Mas é entender esta frase, que é um pouquinho, tem 3 linhas, mas ela é realmente fácil da gente entender. Tudo o que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis, faz parte das experiências que promovem o ser humano, desde que se lhes compreendam a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. E nós vamos ver vários exemplos de
da dor funcionando para reparar e colocar de volta indivíduos que se desviaram das leis divinas. Aqui eu trouxe um pequeno exemplo, quase que uma anedota, e é basicamente assim, para que a gente mude às vezes a nossa visualização do todo, né? É uma brincadeira, uma anedota, ok? E também não está na literatura espírita. Tinha uma pessoa que foi visitar um sanatório e estava lá com o diretor do sanatório, e o diretor foi mostrando lá as diferentes alas, a ala norte, a ala sul, andando com essa pessoa pelo sanatório. E a pessoa viu lá os internos e tudo mais, chegou numa sala, ela falou, tinha uma banheira, e ela perguntou assim, o que é isso aqui, né? Uma sala vazia. O diretor falou assim, aqui é que nós fazemos o teste, se as pessoas precisam ficar no sanatório ou não, ou se elas são normais ou não, né? Aí ela olhou assim, viu esse balde, uma colher e um copo, né? Ela falou assim, é teste? Como é que é esse teste? Né? Já querendo. Aí o diretor falou, é assim, ó. Ele foi lá, abriu a torneirinha e a banheira encheu de água. Ele falou, agora a gente pede para a pessoa esvaziar a banheira. Dependendo de como a pessoa esvaziar, a gente interna ou não. Aí a pessoa, poxa, que fácil, né? Foi lá, pegou o balde, começou a tirar a água da banheira. Tá vendo? Como é que alguém não iria fazer isso? Aí ele falou, na verdade, uma pessoa normal não faria isso. Uma pessoa normal ia lá e tirava a tampinha do ralo da banheira. O senhor quer a ala norte ou a sul que eu lhe mostrei? Então, é uma pequena brincadeira para a gente poder descontrair e lembrar de que a gente precisa olhar o todo. A gente precisa olhar tudo em volta da gente e ver a dor não como uma punição, mas ver que muitas vezes nós temos outras alternativas. Às vezes a vida tem mais opções, basta saber enxergá-las. E tem uma outra história da laranja. Essa não é uma história engraçada, é uma história mais de reflexão. Então aqui nós temos uma laranja e uma semente, né? A semente da laranja. E a semente da laranja está ali dentro da laranjinha, né? Um ambiente úmido, aconchegante, docinho. Mas algum dia alguém pega essa semente dessa laranja, seca ela e coloca ela na terra. E aí, de um ambiente que ela tinha todo aconchegante, molhadinho, cheiroso, ela agora tem um ambiente que pressiona ela, que pode ser seco, escuro, frio talvez, mas ela tem que começar a se mexer, né? Ela tem que começar a trabalhar. E ela até traz consigo um pouco de alimento para esse início. Mas logo em seguida, logo depois do início, ela tem que começar a trabalhar mesmo. Ela tem que esticar as raízes para ir buscar água, buscar mais alimento. Ela tem que esticar o seu caule, as suas folhas, para buscar a luz, para buscar o ar. E assim vai. E ela sai daquela posição desconfortável, pressionada, no escuro, talvez não cheirando muito bem, para crescer. E dali ela pode gerar uma árvore como essa, forte, cheia de laranjas. E aí a pergunta que a gente pode fazer quando a gente vê essa semente e não necessariamente vê todo esse processo é essa: quantas frutas existem em uma semente? Nessa sementinha aqui, que passou por todo o processo, que a princípio para ela talvez tenha sido de dor, para poder chegar naquela árvore bonita, cheia de laranjas. Quantas frutas tinham aqui? Difícil de calcular, né?
Então, às vezes, a gente precisa realmente passar pela dor. Mas é uma dor que não é uma dor punitiva. É uma dor educativa. E eu busquei esse exemplo da semente para que a gente não precise falar aqui de exemplos que toquem a cada um de nós. Porque todo mundo vai ter um exemplo aqui ou ali. É um coração quebrado, é um parente, uma pessoa que nós tínhamos muito afeto e que deixou o mundo carnal e voltou ao mundo espiritual. Foi uma separação. E para não pegar nenhum exemplo em particular, nós falamos de um vegetal que passa por sucessivas etapas, mas que mais lá na frente você vê o tanto de coisas boas que pode acontecer. E no Evangelho, tratando sobre a dor e o consolo, está assim: Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta vontade. Então, quando nós estamos passando por uma dor, e talvez você esteja passando por uma dor agora, Deus não dá prova superior às suas forças. Como se diz no dito popular, não dá frio mais do que cobertor. Ou não põe carga em ombros leves. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Lembramos de uma mensagem anterior que falava sobre a gratidão, de que é importante, quando estiver passando por uma dor, ter a gratidão. Admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que o culpado, cansado de sofrer, com o orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo, de que se lhe lança aos pés. Deus não nos abandona. As pessoas que estão sofrendo, e seja ele um sofrimento pequeno ou grande, porque essa classificação de pequeno ou grande é muito relativo, porque quando a gente está passando por alguma coisa, aquilo é grande para a gente. Às vezes outras pessoas olham e não pode não ser. Mas para quem está passando é grande. Mas lembre-se de que Deus não deixa fechada a porta do arrependimento e não dá prova superior às suas forças. Olha, Deus é um Pai bondoso. Jesus disse: se vós que sois maus, quando um filho lhe pede um pão, você não dá uma pedra. Porque Deus faria isso, que é bom. Então, quando a gente está passando por alguma dor, nós também temos que ser agradecidos, por entender que aquela dor não é uma punição, mas sim uma corrigenda, uma educação. E quem falou isso foi Santo Agostinho. E eu não vou terminar, ou nós não vamos terminar aqui, com um poema da gratidão da Amália Rodrigues, pela mão do Divaldo Franco, porque ele declama esse poema tão bonito que assim deixa as pessoas de certa forma assim um pouco desencorajadas de fazer também. Mas nesse poema, que é lindíssimo, e vocês provavelmente se viram alguma palestra do Divaldo Franco de uns anos para cá, ele quase sempre termina com esse poema, né? Então, nesse poema, em que a gratidão vem sendo colocada de coisa a coisa, né, do corpo, a gratidão pelas coisas que tem, pelas coisas que não acontecem, pela gratidão das outras coisas, de outras pessoas. E aí vem falando das mãos, da casa, dos olhos, dos ouvidos. Esse poema começa assim: muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo que me deste, muito obrigado pelo que me dás.
Porque Deus provém a gente coisas o tempo todo. Não só no passado. É no passado, no presente e no futuro. E ele termina dizendo: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Esse poema é tão lindo. Ele é um pouco comprido, mas ele é tão bonito que todos nós deveríamos escutar para lembrar de agradecer a Deus, a lembrar de ser grato por tantas coisas que nós temos, gratos pelo bem que recebemos, gratos pelo mal que não recebemos e gratos também pelo remédio amargo que muitas vezes nós precisamos para sermos felizes, nos tornarmos espíritos puros e habitarmos muitos mundos muito melhores do que esse aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado a Deus novamente por essa oportunidade. Boa noite. Nós vamos passar agora para o passe.